Então, no momento em que se apresentou os números das economias feitas pelo município, me causou estranheza que entre os itens não estavam as horas extras e as diárias. E então eu resolvi fazer este levantamento. Então entrei no site da prefeitura, ali no programa do Pronim, né, e fiz um levantamento, levantei todos os empenhos, né, os números dos empenhos, o dia do pagamento e como foram feitas por secretaria as horas extras de janeiro até junho de 2017. Então, eu acabei montando essa tabela e a surpresa, né, se dá no montante de horas extras que a prefeitura pagou neste primeiro semestre, né, que extrapola em mais de 40% as horas extras, já que a comparação foi feita com o ano passado, com as horas extras pagas o ano passado. Então, em diárias também, eles tiveram um aumento considerável, né, pagamentos de diárias. Então, todos esses números a gente trouxe para contribuir para o debate, né? Para que o debate não fique de um lado só. Né? No momento em que se traz os números de 2016 e nós, responsáveis pelos números de 2016, nós temos a obrigação de rebater aquilo que a gente não concorda e também trazer aqueles números, né, que não estão tão transparentes assim. O vice-prefeito de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, não quis falar sobre o assunto. Por telefone, disse que as responsáveis pelo trabalho são a secretária municipal da Fazenda, Viviane Dias, e a economista, que faz o controle interno da prefeitura, Rita Garski. Alguns itens que o vice-prefeito Kleber se propôs a controlar, a verificar, dos 5 itens que ele se propôs, 4 deles tiveram economia. Um deles, um não teve economia, que seria a água, e o aluguel também eu entendo que não houve economia, porque a economia que houve foi um contrato cancelado lá em junho de 2016, a partir daí que houve a economia. Então, esses 2 itens eu entendo que não teve economia. Agora os outros 3 teve economia, que foi a combustíveis, a luz e telefone. Esses três itens houve economia. Os outros itens da prefeitura, entre as diversas atividades que tem, ele não era o objeto da análise dele. Então, tem diversos itens que, no geral, a gente tem que fazer uma média, onde houve economia, onde houve mais gastos. A gente teria que analisar toda a prefeitura. Nós temos contratos continuados de diversas outras coisas que a gente teria que acompanhar, que a gente acompanha, inclusive, né? O vereador do PSDB, Itamar Luz, apresentou os números durante a sessão na Câmara e garantiu que não viu nenhuma economia. O que você acredita? Qual o objetivo da prefeitura ao publicar esses números, ao publicar essa economia? O motivo é tentar se promover por aquilo que não fez. Né? E realmente não fez, não tenho questão de dizer. Está aqui, está registrado o site, é só procurar, a não ser que a própria prefeitura errasse no Pronim. Que é um site aí de divulgar os seus atos, as suas contas ali, né, os números, então só que eles estejam errados, né? O próprio Kleber Cardoso me questionou, eu disse, não, eu não estou errado, então que você dê uma olhadinha, né, no site da transparência e veja, arrume os números e me mostre novamente, então, os números que a gente pode arrumar o nosso gráfico aqui, mas na verdade a realidade é essa, tá errada, não houve economia e teve uma diferença aí, ó, já no primeiro semestre de 2016 com 2017, comparados os dois governos, comparando ali, se é porque eles gostam de comparar, com todos esses gastos, né, entrando locação de imóveis, HCB, lixo, tarifas bancárias, jornal, combustível, telefone, água, energia elétrica, diárias e horas extras, gera aí, ó, o total das despesas, né? O que eles gastaram, mais de R$ 1.292.151,10. 6 meses de ação. Em 6 meses. Então é complicado querer questionar somente aquilo que você economizou. Todos os números podem e devem ser vistos por qualquer pessoa. Estão disponíveis no site da Transparência e também no Tribunal de Contas do Estado. Houve economia? Se tu economiza de um lado uma economia falsa e tu gasta do outro, eu não
vejo essa economia assim, de uma forma de sair a festejar, e infelizmente eu não vejo, porque eu acho até que se fosse o contrário, né, se realmente tivesse feito essa economia propagada, nós estaríamos comemorando, porque tudo que a gente quer é exatamente isso, né, que a prefeitura tenha condições, né, de honrar com seus pagamentos, que a cidade evolua, né, mas que não seja mascarada pelos números, pela interpretação dos números. Eu não, volto a repetir, eu não fiz o levantamento daqueles números apresentados por ele, então eu não posso contestar aqueles números. Eu contesto a forma como ele comparou os números. No seu entendimento, qual é o objetivo do vice-prefeito em fazer esse comparativo com esses números na época de sua responsabilidade? Na realidade, assim, em primeiro lugar, hoje eu não considero ele vice-prefeito, porque hoje ele tem uma portaria designando ele como secretário de obras. Ele recebe como secretário. Então, eu trato ele como um secretário de obras, né, que é o que ele está desempenhando no dia de hoje. Porque ser um agente político e um agente eleito é diferente, né? Então, esses números causa estranheza um secretário de obras apresentar e não a Secretaria da Fazenda, ou o secretário de governo, né, ou o próprio prefeito, né? Mas respeito à decisão do governo de entregar para ele essa responsabilidade, né, para a Secretaria de Obras, esta responsabilidade de análise dos números. E para fazer notícia, a gente pode, né, fazer a interpretação que a gente, né, que nos beneficie em questão de números. A secretária explica a maneira como os números devem ser analisados. Para te ter um valor exato de quanto foi o crescimento real, tu tem que tirar os crescimentos inflacionários, os crescimentos que independem, que não correspondem à realidade daquilo que foi realizado, das horas extras em relação aos aumentos da folha e das diárias em relação à reposição inflacionária, que é pela unidade de referência do valor. Depois de ter essa informação, que a gente pode fazer um comparativo. Bom, efetivamente houve um aumento dessa despesa, efetivamente aumentou a outra despesa. Toda a economia que é feita, ela vem em benefício da sociedade. Se a gente conseguir economizar o mínimo que seja em despesas essas que são de caráter continuado, água, luz, telefone, da manutenção da máquina, a gente pode reinvestir nesse valor na própria comunidade. Então é isso que a gente procura. Foram 6 meses, o foco foram estes, a gente tem que fazer uma série de ajustes. Nós estamos fazendo uma série de alternativas para verificar, para diminuir despesa, para corrigir algumas coisas que nós temos em relação à nossa legislação. Então, tudo isso está sendo feito. Então, isso que foi medido pelo Kleber, pelo vice, foi uma parte do serviço. E ele não foi estanque, não foi só isso, não será só isso, não será só neste momento. Nós iremos continuar isso e ampliando essa análise. Essa é a nossa intenção. E ainda justifica por que, no seu entendimento, Kleber atribuiu a elas. Todas as informações elas partem da equipe técnica, né? Então, como elas partem da equipe técnica e ele fez a divulgação como político, como essas informações elas são processadas aqui, por isso veio para nós, para que a gente pudesse tirar mais dúvidas, né? Tirar essas informações, colocar exatamente a questão da hora extra. O que a gente tem que olhar em relação ao aumento da hora extra? Bom, então vamos tirar o aumento do salário, vamos tirar o crescimento real para a gente poder fazer efetivamente um comparativo. Vamos tirar esse aumento que teve das diárias em relação à atualização do valor. Então, por isso, esses pormenores é que o técnico, pela experiência, pelo que conhece, consegue dar mais informações em relação a isso. Tu dá a informação e quando tu quer mais detalhamento, eu acho que se reportar ao técnico é normal, faz parte da condução da informação. Teu objetivo ao apresentar, ao trazer à Câmara de Vereadores na sessão todos os dados e mostrar que realmente não houve economia, qual é, vereador? O objetivo não é querer dizer que a prefeitura está errada. Na verdade, eles têm que aceitar, os gastos estão excessivos, né, dentro da nossa prefeitura. Inclusive agora o senhor prefeito querendo fazer um empréstimo, né, sendo que não estão pagando nem o FAPS, que é uma dívida aí que está gerando em torno de R$160 mil de juros com o banco, e é preocupante, né, a situação do FAPS, todos sabem que é uma dívida impagável e que eu acho que o nosso prefeito não está preocupado.